Olá! Hoje o nosso assunto é a higiene do sono e a importância de dormir bem. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o professor César Fialho, ele que é psicólogo, professor da Unip, ele tem pós-graduação em psicologia multifocal e psicologia do sono. Tudo bem, César? Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer falar com você. Olá, Malu, eu que agradeço imensamente o convite. O tema hoje é muito interessante, então você e todo o pessoal aí que nos assiste, que contem com o nosso melhor. Ô César, eu nunca ouvi tanta gente reclamando de sono, né? Todo mundo reclamando que não dorme direito. O que está acontecendo? O que aconteceu com as nossas vidas, César Fialho? Pois é, Malu, nós temos, por conta de todas essas grandes mudanças, né, inclusive muitos estudos científicos chancelam o seguinte, né? Quando foi que nós começamos a ter grandes picos de insônia, onde as pessoas começaram a apresentar sinais e sintomas de insônia? Foi logo que inventaram a luz elétrica. Antes disso, existem pouquíssimos relatos. Então, a gente percebe que excesso de tecnologia, excesso de luminosidade tem atrapalhado o nosso sono. E, claro, esse mundo maluco, cheio de estressores, né? As pessoas não trabalham somente 8, 9 horas, trabalham dia e noite. Então, nós estamos vivendo novos tempos e tempos desafiadores no que se refere a sono de qualidade, insônia e assim por diante. Agora, o César, hoje essa nossa conversa eu queria pautar em cima da questão do aluno que está aí, né, na maratona para os principais vestibulares do país. Como é que a gente pode, vamos dizer, separar? Dá para separar o que é um sono de um jovem, mais jovem, e outro menos jovem, um adolescente, a criança, o idoso, dá para separar o tipo de sono? Com certeza, Malu. O que acontece? Conforme a nossa idade, existe uma necessidade de sono diferente. Então, por exemplo, um bebê, uma criança pequenininha, dorme 18 horas por dia. Depois, uma criança ali nos primeiros anos de escola, o ideal seria dormir 12 horas por dia. O adolescente de 14 até 17 anos, o ideal seria entre 8 a 10 horas por dia. E o jovem adulto de 7 a 9. Então, cada etapa da vida tem uma necessidade específica. Agora, o que a gente entende? Que não pode, em hipótese alguma, ter uma quantidade de horas menor do que 7 horas. Vamos imaginar que o mínimo do mínimo, isto é, para que você não tenha grandes perdas, 6 horas. Menos que isto é perda séria. E aqui nós estamos falando desde perda do ponto de vista cognitivo. Agora, estamos falando diminuição de atenção, diminuição de concentração, diminuição de memória, diminuição de aprendizado, piora na tomada de decisão, piora no raciocínio lógico, piora na imaginação, piora na criatividade. Mais problemas, por exemplo, relacionados a aumento de peso, problemas ligados à sexualidade, problemas cardiovasculares. Então, de fato, o sono, ele ocupa um papel primordial na nossa vida. Então, nós não podemos ficar sem sono de qualidade. O César, fazendo esse recorte aí em torno do estudante, né? Eu fico pensando o seguinte: ele estuda de manhã ou estuda à tarde, às vezes até nos dois períodos, não é? E esse tempo, a retenção do aprendizado dele acontece quando? Bom, quando a gente fala de retenção de aprendizado, nós estamos falando de consolidação de memória. Então, veja, Malu, o sono ele é dividido em diversas fases. E existe uma destas fases que nós chamamos sono REM, né, R-E-M, Rapid Eye Movement, né, o sono dos rápidos movimentos dos olhos, que é uma fase extremamente importante, e é justamente durante o sono REM que o nosso cérebro ele apresenta uma atividade elétrica que é semelhante
a atividade elétrica de quando estamos acordados. E é justamente nesse período que nós temos, por exemplo, sonhos mais vívidos. E durante esse sono REM, que tem sonhos mais vívidos, acontece a consolidação das memórias. De maneira especial, essa memória de curto prazo, quer dizer, o estudante dali reviu matéria, estudou um pouco. Então, essa informação está aqui na frente, memória de curto prazo. Quando ele passa por essa fase, a memória de curto prazo, se houve repetição, se houve sentido daquele novo conteúdo, essa memória vai ser deslocada para a memória de longo prazo. Isso aqui é a cristalização que nós falamos. É como se o nosso cérebro revisitasse, organizasse as informações adquiridas durante o dia, o aprendizado adquirido durante o dia, fortalecendo as sinapses cerebrais, consolidando redes neurais específicas, justamente para fazer com que o conhecimento, de fato, ocorra, para que haja aquilo que chamamos de retenção de informações, e assim promove um aprendizado que seja eficaz. Isto é, o que ele está estudando, ele vai saber, seja durante a prova, seja depois da prova. E isso se destaca, sobretudo, a quantidade de informações que ele vai também conseguir cristalizar. E também a partir da qualidade do sono. Então, se o sono não tem qualidade, se o sono não tem quantidade, os benefícios cognitivos serão poucos. Então, sim, nós temos uma fase de sono muito importante, por isso que seja o aluno, seja quem vai prestar vestibular, enfim, quem vai prestar Enem, precisa ter um tempo para dormir, porque algumas vezes quer ter tempo demasiado para estudar e não dorme. E se não dorme, não cristaliza a informação, não acontece aprendizado. Olha, interessante. Enquanto você falava, César, eu pensei, eu entrevistei recentemente os alunos olímpicos, né? Os alunos também que ficam na escola, no objetivo, no período integral, né? Certo. Então, assim, ele vai de manhã para a escola. Aí eles estavam me contando, né? Que aí à tarde também ficam lá, conversam com o professor, estudam e tal. Aí chegam em casa, né? Aquela rotina normal, né? Assim, como é que ele pode fazer, por exemplo, para criar um expediente na vida dele, um desempenho, para que isso tenha a melhor performance mesmo dentro da vida dele, porque eu estou falando com um especialista em sono, então eu queria falar diretamente para esse aluno que estuda muito, e aí depois os que estudam um pouco menos também podem pegar uma carona nessa tua resposta. Perfeito. Bom, o mais importante no sono é que ele seja consistente e que seja parametrizado. Vamos imaginar o seguinte: se o aluno quer estudar, ele está estudando, ele investe tempo da vida dele para estudar, para aprender, porque ele percebe valor nisso, ele precisa colocar o sono como uma equação em tudo isto. E aí, ele precisa priorizar pelo menos 7, 8 horas de sono todas as noites. Porque senão, o que ele estudou não vai ser cristalizado. E para isso, ele deve definir na agenda dele horário fixo para dormir, horário fixo para acordar. Isso é muito interessante, Malu, quando você decide, né? Olha, o meu horário melhor para dormir é este, para acordar é este. O nosso corpo, ele se condiciona. E aí, quando está chegando perto daquela hora, o seu corpo já começa a te dar sinais. Então, a organização da rotina, incluindo um sono, horário de dormir, horário de acordar, nessa rotina é fundamental. Lembrando ainda que o sono da noite, ele deve ser preparado assim que se levanta. Então, acordou pela manhã, a primeira coisa que tem de acontecer, contato do sol, do dia, com a nossa retina, com os nossos olhos. Para quê? Para suprimir uma produção exagerada de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, acordou, abre a janela. Fica ali 2 minutinhos, olha o dia. Essa informação vai chegar no cérebro e vai diminuir a produção exagerada de melatonina. Isso é ótimo. Por quê? Porque essa melatonina vai ser usada à noite. Então, à noite, um outro aspecto fundamental é você precisa preparar o seu momento de dormir. Nós chamamos isso de ritual do sono. Então, 40 minutos, 1 hora,
o estudante precisa largar esse negócio aqui. Celular, precisa largar o tablet, precisa largar o computador, porque senão ele vai perder no mínimo 1h30 do sono inicial, porque o sono vai ser fragmentado. Essa luz aqui do computador, do celular, ela emite uma luz azul que é igual, para o nosso cérebro, é igual à luz do sol. Então, como é que o nosso cérebro vai produzir melatonina, hormônio do sono, vai preparar o corpo para dormir, se você está no sol? Então, não vai preparar. Então, do horário que marcou dentro da sua rotina, é fundamental parar aí 40 minutos antes e largue tudo. Faça uma tarefa que você goste, crie um ritual, por exemplo, tomar banho, colocar roupa de dormir, fazer ali um momento de pintura, por exemplo, inclusive para aumentar a criatividade. Caça-palavras, palavras cruzadas, desde que não envolva tecnologia. E se ele fizer isso com consistência, o relógio biológico já vai entender e o corpo começa a dar sinal de que está funcionando. Então, é uma dica interessante. Ai, adorei essa dica. Fazer um desenho ali, pode ser? Tá valendo? Claro, qualquer atividade que seja relaxante que não tenha tela e nem excesso de luminosidade. Porque é isso, né? Quando você fala assim, algo que você gosta, eu fiquei pensando, né? O que a gente gosta é olhar para ver se não tem nenhuma mensagem, se está tudo marcado para outro dia e tudo mais. E com o adolescente é só mais o jovem, né? O estudante, por vezes, é isso mesmo, é assim, é dar aquela última olhadinha ali, né? Mas você vê, até o celular, né? Muita gente coloca o relógio para despertar, não tem mais relógio, né? É o celular. É o celular. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, Malu. Por quê? Eu falei adolescente porque hoje a gente entende que a adolescência vai até os 24 anos. Uhum. Por que 24? Porque é o momento onde essa parte da frente do nosso cérebro, deixa eu pegar um aqui. Opa, peraí que desmontou. Essa parte daqui da frente, ó. Nós chamamos de córtex pré-frontal, nós temos dois, né? São dois hemisférios. Essa parte aqui da frente, córtex pré-frontal, é a área racional, cognitiva, pensamento lógico, maturidade, tomada de decisão. Então, quando vamos chegando ali perto dos 24, 25 anos, essa área está mais estruturada, mais madura, né? Então, não são 18 anos, é 25, 24, 25 para a neurociência. E outra coisa interessante é o seguinte, precisamos tomar cuidado com esse negócio aqui. Por quê? Toda vez que a gente usa isso aqui, a nossa dopamina aumenta. Porque ele nos traz uma sensação de recompensa muito grande. Tanto que se você vacilar, você fica lá jogando para cima 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque aumenta a sua produção de dopamina. O que é dopamina? É prazer. Então, todas as pessoas, inclusive esses jovens adultos ou adolescentes, como queiram, pense assim, nós temos uma resposta de dopamina que é uma resposta basal, constante. Então, eu, por exemplo, vou me levantar daqui a pouco, eu vou fazer isso ou aquilo, eu preciso de dopamina. Então, nós temos uma resposta basal de dopamina. Toda vez que eu tenho excesso de prazer, como no celular, essa resposta aumenta. Então, ela vem aqui em cima. O problema é que se eu fico muito no celular, o meu corpo vai entender que a dopamina que está sendo produzida todo dia é tudo isso. E aí, o que o cérebro vai fazer? Ele vai aumentar os captadores de dopamina. Ué, tem dopamina demais, então tem que aumentar captador. Como é que vai ter essa dopamina na segunda-feira? Como é que vai ter essa dopamina para estudar uma disciplina que não gosta? Não vai ter. Aí entra no tédio, na frustração. Então, se quer se sair bem, inclusive no treinamento, no novo aprendizado, inclusive das disciplinas que você não gosta, você tem que diminuir o uso disso. E não só disso, da série também. Netflix, tá? Ou qualquer outro aí. Diminua. Por que diminuir? Para que o teu cérebro não aumente demasiadamente a produção de dopamina, senão ele vai querer isso toda hora, mas a gente não tem isso toda hora. Ô César, porque assim, né? Quer dizer, se você tem ali não só o adolescente, como a gente, né? O jovem e tudo, assim, você tem essa exposição. Mas é uma questão de você começar a fazer o caminho de volta, né? Porque, Isso. assim, o que aconteceu comigo? Eu notava que eu ficava pelo menos pela manhã 1 hora. Aí eu falei, espera um pouquinho, eu não vou atrapalhar, não vou me desagradar, mas eu vou trocar essa 1 hora por uma atividade física. E aí eu desci para a academia do meu prédio, sabe? E usei essa 1 hora. Aí quando eu subo, eu vejo que vamos dizer, a preocupação de olhar o celular, ela é menor,
Porque eu quero tomar café, quero tomar água. Então, assim, eu começo a diminuir. E é uma questão de disciplina, né, o César? Sim, isso. É disciplina. Isso é tão importante, Malu, que tem estudos assim muito grandes, inclusive desenvolvido em Harvard, chamado jejum de dopamina. O que é esse jejum de dopamina? A régua de necessidade de dopamina da nossa geração está tão grande que as pessoas estão cada vez mais frustradas. E do ponto de vista fisiológico, orgânico, a dopamina nos traz essa sensação de prazer. E se eu tenho uma dopamina em grandes quantidades a todo momento, é como se a minha necessidade dessa dopamina, desse prazer, aumentasse. É a mesma coisa no nosso cérebro, a circuitaria do uso exacerbado do celular é a mesma circuitaria de qualquer tipo de vício. Vício de comida, vício de bebida, vício de substâncias. Então, nós precisamos gerenciar, sim. É óbvio que é fundamental que você use o celular. Que ótimo que você tem o celular para usar. Agora, precisa gerenciar. Porque senão ele vai atrapalhar, ele não somente vai gastar as horas do seu dia, mas ele vai atrapalhar o seu desempenho. Porque a sua performance vai baixar. Se não tem dopamina, não tem atenção. Não tem desejo de aprender. E aí, se aumenta demais, como é que eu vou estudar aquela disciplina que eu gosto pouco? Então, gerencie aqui que você vai ter mais facilidade para estudar. E é uma questão de disciplina mesmo, né? Tem disciplina para tudo, porque tem que estudar todas as matérias e tudo mais uma, né? Que você, exato. Quer dizer, você tem já o hábito da disciplina, né? Apenas né, levar para esse lado também. Agora, eu queria saber também, o César, você falou da neurociência, né? À luz da neurociência, o que vem por aí? O que a academia, o que a ciência está trazendo aí em termos de pesquisa? Sim. Nós temos, aqui no Brasil, inclusive, a Universidade Federal de Minas Gerais é uma referência nessa área da neurociência do sono. Inclusive, tem vários grupos de pesquisas, de estudos, assim, super novos. Inclusive, agora, recentemente, final de ano, início desse ano, eles começaram uma pesquisa com estudantes universitários, né, como sendo público-alvo de uma pesquisa conduzida pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, e estudando o quê? O sono. E aí, a partir desse estudo que ainda está em desenvolvimento, estão percebendo que o sono ele é um dos principais pilares para a performance educacional, um dos principais pilares para a saúde e um dos principais pilares daquilo que a gente pode chamar de felicidade. Então, veja, estudos novos aqui sendo realizados aqui no Brasil estão chancelando a qualidade do sono como um fator primordial para saúde física, performance e felicidade. E sem contar outros estudos que nós temos diversas universidades dos Estados Unidos, por exemplo, do Texas, que têm estudado muito o papel dessa intervenção de comportamentos, né, não farmacológica na terapêutica do sono das mulheres, por exemplo. Inclusive, nesse período, seja período menstrual e outros períodos assim, que são períodos desafiadores para as mulheres. Então, está chegando aí estudos específicos para estudantes universitários e mulheres, sobretudo nesse período menstrual, né? Porque o sono piora nesse momento. Por quê? Porque a temperatura basal da mulher aumenta, diminuindo a produção de melatonina. Então, o sono é fragmentado. Inclusive, uma das sacadas que já tem aí desse novo estudo é que alguns sintomas de TPM estão ligados justamente à falta de um sono reparador. Inclusive, aquelas mulheres que têm um sono de maior qualidade, os sintomas de TPM são muito pequenos. Então, veja, os sintomas de TPM também têm uma relação com um sono inadequado durante a noite, e aí acontece realmente alguns sintomas como dor de cabeça, como dificuldade de atenção, de concentração, e isso tem tudo a ver justamente com a falta de sono de qualidade. Agora, voltando ao nosso tema, né? Por que a higiene do sono? Bom, quando a gente fala em higiene do sono, Malu, nós estamos falando justamente naquilo que você mencionou há pouco, né? Em comportamentos. Então, a higiene do sono, ela está ligada diretamente à mudança do comportamento. Então, por exemplo,
nós sabemos que a insônia, seja a insônia de estudantes, a insônia de qualquer outra pessoa, é uma realidade muito preocupante. Inclusive, muitas vezes, pode estar relacionada, seja ao estresse, à pressão acadêmica, hábitos inadequados do sono. E aí, a primeira decisão, inclusive quando você vai no médico, no psicólogo, ele começa a falar de um negócio chamado higiene do sono. Para que higiene do sono? Justamente para você melhorar a qualidade do sono, para evitar problemas de saúde, e aí você vai adotar algumas estratégias comportamentais. Então, por exemplo, primeira, estabelecer uma rotina regular. Então, ir para a cama no mesmo horário, acordar no mesmo horário todos os dias, é uma estratégia fundamental para regularizar o relógio biológico. Nós temos um relógio dentro da gente. E quando esse relógio está funcionando certinho, o nosso sono é mais consistente, e aí a gente pode aproveitar tudo aquilo que um sono consistente pode dar. Então, essa é uma primeira dica daquilo que chamamos de higiene do sono. Segundo, criar um ambiente propício para dormir. Então, manter o quarto sempre muito escuro, muito silencioso, fresco, contribui para um sono tranquilo. E aí, pode considerar, inclusive, o uso de máscara para dormir. De repente, tem luminosidade, tem um irmão que dorme no mesmo quarto. Então, use uma máscara, sabe? Aquela tapa-olho mesmo. Ah, mas tem muito barulho porque tem uma adega do lado da minha casa, tem uma danceteria, sei lá. Use protetores auriculares. Use um dispositivo de ruído branco. Então, todas essas estratégias vão contribuir para você criar um ambiente propício para dormir. Uma outra dica também, evite estimulantes. Então, café, nicotina, dispositivos eletrônicos, nós já falamos, porque eles emitem essa luz azul e vai interferir no sono. Você deve, então, ficar distante, sobretudo, dessas substâncias. Comida muito pesada, álcool, cafeína. E quando a gente fala em cafeína, eu não estou falando só do café. Eu estou falando do chá verde, do chá preto, do chá mate, do chocolate. Chocolate tem um composto que é similar à cafeína. Então, mesmo ele. Tá, aqui falamos do que você não pode fazer, mas o que você pode fazer, então? Pratique, por exemplo, estratégias que te relaxem. O que te relaxa? É você que sabe. Então, técnicas que te relaxem. Se você gosta, por exemplo, de meditação, de escutar uma música mais tranquila, de praticar uma respiração mais cadenciada, e a respiração mais adequada para a gente acalmar o sistema nervoso simpático, que está ligado com o estresse, é chamada de respiração quadrada, Malu. Não sei se você já ouviu falar. Quadrada. Então, imagine um quadrado, e como é que você vai praticar essa respiração quadrada por 3 a 5 minutos? Você vai fazer assim. Você vai inspirar pela narina em 4 segundos. Então, inspirando em 4 pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Está inspirando pelo nariz. Depois você segura o oxigênio dentro, assim, ó. Não deixa sair nem entrar nada. Então, inspira em 4, segura 4. Depois você solta em 4, depois fica 4 sem respirar. Por isso, quadrada. Inspira em 4, segura 4, solta em 4, fica em 4 sem respirar e começa de novo. Inspira em 4... segura 4, solta em 4, fica em 4 sem respirar. Essa é uma estratégia interessantíssima para você baixar a guarda. Inclusive, é uma das respirações mais indicadas para quem tem pânico. Né? Vai fazer uma prova, faça essa respiração antes. Ela achata o sistema nervoso simpático, que é o do estresse, do branco, da ansiedade. Então, pratique de 3 a 5 minutos essa respiração. Então, é algo que vai ajudar bastante. O que mais? Limitar sonecas durante o dia. Então, tem gente que tira uma soneca de 1h30, 2. Cuidado! Essas sonecas prolongadas, inclusive, sobretudo à tarde, perto do horário de dormir, pode, e com grande chance, de afetar o sono da noite. É como se gastasse as moedinhas de sono, gastou à tarde. Então, cuidado! Se vai tirar uma soneca, não ultrapasse 25 minutos, meia hora, porque senão você aprofunda o sono. E última dica, precisa gerenciar o estresse. Isto é, desenvolva habilidades de gerenciamento de estresse, seja com a organização de tarefas. Então, você vai estudar, tenha uma organização de como e do que você vai estudar. Prática de atividade física, prática de atividades relaxantes, tudo isso vai ajudar a criar
um ambiente físico e mental que seja mais propício para o sono. Isso nós chamamos de higiene do sono. Então, são essas práticas que vão contribuir, que ao serem implementadas, os estudantes podem, inclusive, melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, reduzir os riscos dos problemas de saúde no geral, relacionado, inclusive, a um descanso inadequado, né? Então, são técnicas simples, mas são bastante eficazes no dia a dia. Porque se a gente considera que numa noite, você tem uma noite mal dormida, no outro dia o teu rendimento é pífio, né? Não tem como, né? É muito pequeno, Malu. Mas tem uma coisa interessante. Realmente, a nossa performance baixa. Agora, tem algumas pessoas que têm uma autocobrança muito aumentada, Malu. Aí elas falam assim, nossa, eu não estou conseguindo dormir, amanhã meu dia vai ser um caos. Nossa, amanhã eu não vou conseguir apresentar o trabalho direito. Nossa, o que ela está fazendo? Ela está aumentando a ansiedade na hora que não pode aumentar. Mas preste atenção. Realmente, a falta de sono vai interferir na sua cognição. Mas todos nós já tivemos noites de sono inadequadas e a gente passou o dia, teve que passar o dia de um jeito ou de outro. Então, se isso acontecer com o estudante, de repente a gente perdeu o sono mesmo, está preocupado, calma. Utilize técnicas de relaxamento, procure respirar. Se está deitado, saia da cama. Não fique na cama se você não estiver conseguindo dormir. Está no meio da madrugada, não está dormindo, sai da cama. Vai lá ler algo relaxante com baixa luminosidade. O sono veio e volta para a cama. E por mais que você não tenha dormido tão bem, você consegue fazer o seu dia render, mesmo que você não tenha plenamente a performance toda. Porque se você começar essa autocobrança demasiada, a sua performance vai cair mais ainda. Então, é só um autogerenciamento importante. Mas que é uma prioridade, isso né? Fundamental, fundamental. Então, o sono, ele está em todos os lugares, né? Está na performance cognitiva, está na saúde física, está na saúde mental. Então, pare de brincar. Invista de fato no seu sono, fazendo essas técnicas simples. E, sem dúvida alguma, essas técnicas vão ajudar muito, vão contribuir muito, né? E, César, também não é só essa preocupação imediata, né? A prova de amanhã, a tarefa, o dia tarefado que eu vou ter amanhã. Não é só isso, né? Quer dizer, você tem que pensar nessa questão do sono, dessa qualidade do sono, dessa higiene, né? Que é o nosso tema aqui hoje. Essa higiene que você faz para o sono, né? Para você ter um sono tranquilo, um bom sono, porque você tem que pensar isso também no longo prazo, né, César? Exato, exato. O que nós sabemos, né? Que se o indivíduo dorme pouco ou dorme mal, a conta vai chegar. Porque, veja, quando nós dormimos, primeiro acontece uma faxina no nosso cérebro. Então, cognitivamente, se eu durmo uma quantidade adequada, o meu cérebro vai ser higienizado pelo sono. E com isso eu consigo evitar, inclusive, doenças severas na terceira idade. Comprometimento cognitivo leve, né? A pessoa começa a ter ali esquecimento aumentado. Isso pode ser diminuído investindo no sono, investindo na qualidade de vida. Então, dormir adequadamente vai me ajudar hoje, vai me ajudar amanhã e vai me ajudar depois de amanhã. Lá quando eu tiver já vivido ali muitos anos da minha vida, vai contribuir lá também, inclusive para eu ser dono de mim. Adianta o quê? Viver tanto sem domínio próprio, né? Então, o sono é um investimento, não é um gasto. Ô César, eu quero aqui, estamos chegando ao fim aí da nossa conversa, esse papo que é sempre muito bom com você. Eu sempre aprendo, viu, o César, com você. Mas, você que está à frente desses estudos, né? Quer dizer, vamos dizer, a ciência, né? Que ganhou relevância na pandemia, né? A gente aprendeu com a ciência. Então, assim, parece que ela faz parte hoje do nosso dia. Antes fazia, mas assim, agora você vê mais frequente essa observação do ponto de vista da ciência. Então, assim, do ponto de vista da ciência e do estudo que você faz, o que mais te preocupa em relação ao sono neste momento, professor? Tá. Primeiro, o estresse, porque nós estamos vivendo uma rotina muito estressante, seja por conta desse mundo novo, seja por conta de medo, seja por conta... Hoje, né? Todo mundo está com medo aí de dengue, de tantas outras coisas. Isso é tido como estressor na nossa mente.
Então, o que a gente percebe? Que no dia a dia, seja a falta de autocuidado, que é um ponto importante, é que entra a falta de atividade física, obesidade, porque isso vai impactar na qualidade do sono. E segundo, dificuldade para gerenciar os estressores, são os dois aspectos mais preocupantes na atualidade, seja na ciência do sono, seja na saúde como um todo. Então, o que eu indico para todo mundo aí, pessoal? 6 pilares. Tenha uma boa rotina de sono, tenha técnicas de relaxamento que nós já falamos, faça uma boa gestão do seu tempo, faça atividade física e estabeleça limites na sua vida. Isto é, oriente sobre a importância de estabelecer limites saudáveis, incluindo o tempo dedicado aos seus estudos, mas também a necessidade de pausas para descanso. E aqui eu peço para você pesquisar depois a técnica do Pomodoro, que é uma técnica de gerenciamento de tempo que é extremamente interessante para todo mundo. Ah, que bom. César Fialho, é sempre um prazer falar com você, sempre esclarecedor os seus conhecimentos. Muito obrigada, César, e até uma próxima. Tchau. Agradeço imensamente, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.